Ok, está gravando. Então, vamos começar a falar de nebulosas. Ok. Todos estão vendo minha tela. Peço perdão, pessoal, pela confusãozinha aqui. É que semana passada eu estava como ajudante, agora estou sem ajudante nessa aula. Não sei se os professores entraram aqui para me ajudar, então está um pouco complicado. Mas vamos falar sobre nebulosas, né? Primeiramente, a gente vai começar falando de quem foi Narcisa Amália. Acho que é interessante falar um pouco sobre ela, porque, assim, não tem como falar da obra Nebulosas sem tratar da Narcisa Amália. Narcisa, então, que é Narcisa Amália de Oliveira Campos, nasceu em 1852 e faleceu em 1924. Ela faleceu, então, com 72 anos. Viveu bastante para uma pessoa do século XIX. Nasceu em São João da Barra, na Foz do Rio Paraíba, lá no estado do Rio de Janeiro, né, em 52. A educação da Narcisa, é bom comentar, foi uma educação primorosa para a época. Ela teve pais extremamente letrados, né, filha de professores. A mãe dela, a Narcisa Inácia de Oliveira Campos, foi professora, e o pai, né, o Joaquim Jacome de Oliveira Campos Filho, foi poeta, redator, também cofundador de um jornal, o Paraibano. Então, assim, essa influência dos pais influenciou muito também a questão da escrita dela, uma escrita que se dá como precoce também, né? Você escrever muito cedo. Então, assim, aos 11 anos, a Narcisa, ela se muda, tá, com um errinho aqui no slide, peço perdão, juntamente com a família para a cidade fluminense, ainda no Rio de Janeiro, para Resende. Inclusive, vocês podem ver no próprio livro Nebulosas, tem uma poesia saudosista que se chama A Resende, onde ela vai resgatar parte dessa infância e retratar nesse poema. Então, assim, a cidade, né, Resende, era muito próxima às montanhas, a montanhas, no caso de Itatiaia, que também existe um poema, né, chamado Itatiaia. Então, assim, toda aquela região, com a sua fauna, a sua flora, desenvolveu uma afeição muito grande de Narcisa pela natureza. Então, assim, Resende, a cidade que ela se mudou com os pais, no século XIX, era considerado um núcleo de letrados, né? E também influenciou na formação cultural dessa poetisa. Então, assim, nada foi por acaso. Narcisa nasceu e se desenvolveu num ambiente que fomentava muito a questão do letramento dela, né? Da... Pessoal, só um instantinho que eu acho que não está gravando isso daqui para deixar no site depois. Vocês me perdoem, só um instantinho. E não está gravando, então eu não sei o que eu fiz de errado aqui. Oh, vai estar no YouTube, câmera. Mas só um instantinho que eu fiz parece que está gravando, Marina? Tá. Então beleza, então beleza. É que eu não tenho muita familiaridade com isso daqui, então peço perdão, pessoal. Então, assim, a Narcisa, né, nasceu e cresceu numa família de letrados e foi para uma região, foi morar em uma região que fomentou também esse letramento dela, né? Essa visão dela profunda pela natureza. Então, assim, a gente vai ver a questão da poesia a Resende, o Itatiaia, que também a gente vai ler daqui a pouco, uma parte dele, como que ela
adentra, né, nessa questão da natureza, muito vinda também dos poetas da primeira geração do romantismo. Então, assim, é um fato também na Narcisa Amália e da sociedade em que ela estava inserida à época, é que as mulheres, elas costumavam se casar cedo. Não porque amassem, né, os seus pares, os seus cônjuges, jamais. Elas casavam por mera convenção social. No caso de Narcisa, né, ela não conseguiu fugir a essa regra, foi induzida ao casamento precoce, para a época de hoje. Ela se casou com 13 anos, com João Batista da Silveira, que até então, à época, possuía 18. Eles foram casados por algum tempo, e ele veio a falecer em 1876, quando a Narcisa estava, então, com 24 anos de idade. Aos 15 anos, então, a Narcisa já estava escrevendo e publicando seus textos no jornal local, né, chamado Astro Reisendense. Em 71, ela viaja, então, à capital do país, a Rio de Janeiro, no caso, para negociar a publicação de Nebulosas, que foi publicado no ano seguinte, 72. Com a importante editora a Garnier, que até hoje a Garnier publica livros, é uma editora de bastante qualidade, para quem tiver interesse. E essa editora, àquela época, já publicava obras do José de Alencar, que já tinha um nome bem cravado nas nossas letras, e também de Machado de Assis, que estava engatinhando. Ali em 72, em 70, ele acabou de publicar Ressurreição, e em 72 ele estava caminhando para publicar o seu segundo romance, que era A Mão e a Luva. Então, assim, E apesar de ser comum naquela época, né, os escritores financiarem seus livros, ou seja, pagarem, custearem com seu próprio dinheiro a publicação deles, a Narcisa, ela não custeou nada. A própria editora a convidou para publicar o seu livro. Um feito e tanto para aquela época. Ainda mais se considerarmos que ela é uma mulher, né? Então, naquela sociedade patriarcal bastante fechada, Narcisa foi convidada, né, pelos editores de alta patente lá do Rio a publicar o seu livro de poesias nebulosas, inclusive seu único livro de poesias publicado durante sua vida. Em 1880, outro fato da vida dela, Narcisa se casa novamente, aos 28 anos, com Francisco de Cleto da Rocha. Esse casamento ele se deu, como alguns biógrafos apontam, como conturbado, né? Onde esse segundo marido, ele o privou das coisas que ela fazia, seja da escrita, dos encontros com os amigos, dos saraus, né? E acabou espalhando mentiras em relação a Narcisa, o que não é que os versos que ela fazia e publicava nos jornais, na verdade não era dela, era de uma segunda pessoa que levava o nome da Narcisa, né? Que dava o nome da Narcisa às suas publicações, ou seja, Narcisa, de acordo com o segundo marido dela, seria meio que uma laranja na publicação das poesias. Ele quis, então, manchar a imagem de Narcisa para os letrados da época, né? O que não colou muito, na verdade. Então, assim, por conta de todas essas questões do matrimônio e tudo mais, a Narcisa acabou se separando do Francisco em 87. E se mudou para o Rio de Janeiro com a sua única filha, né? Sustentando ambas, trabalhando como professora. A filha se chamava Alice Violeta, tendo prestado concurso público. Inclusive, Narcisa, um fato interessante sobre ela, é que foi a primeira jornalista, né? A mulher, assim, a exercer a profissão no século XIX também. E falemos um pouco da recepção dessa única obra, né, poética da Narcisa, que é Nebulosas. Foram diversos elogios, né, que foram feitos a essa obra. Dentre as pessoas que elogiavam estava o próprio Machado de Assis. Vale ressaltar também que a questão da crítica literária, naquele momento, não estava tão bem consolidada aqui no Brasil. Então, assim, não se tinha, como hoje se tem, os críticos literários, né? Não se tinha, à época, tantas pessoas capacitadas para isso.
Machado, ele estava começando ainda, não tinha o nome que ele tem hoje, então, assim, foi em 72, ele estava começando a carreira como romancista, já publicado alguns livros, mas ainda assim leu e aprovou, né, sem ressalva alguma, toda a poesia de Narcisa Amália. Então, ele viu que os versos eram eloquentes e de alto valor político diante, né, dos versos ali que ele leu. Alguns outros comentários trataram de expor, então, um preconceito também vigente à época. Nada foi mil maravilhas na vida de Narcisa Amália, como é o caso de Carlos Augusto Ferreira, onde o crítico elogia, né, a singeleza dos versos de Nebulosas, mas também diz que há ideias fora do lugar, né, quando o livro apresenta reflexões sobre a independência política, a mão de obra escravizada, ou a falta de instrução, né, vinda que a Narcisa fala, né, que é a falta de instrução das mulheres. Ele fala que isso é normal para a época, né, para a sociedade. Então, a percepção, né, política de Narcisa Amália e seu viés libertário são tidos como avançados demais para um país tão conservador. Podemos dizer, então, que Narcisa Amália foi uma mulher à frente do seu tempo? Eu devo admitir que talvez não, porque, assim, ela tinha ideias muito fora da caixinha, com certeza, mas, assim, tratar uma autora, um autor, no caso, a autora, Narcisa Amália, como fora, uma pessoa além do seu tempo, traz certos prejuízos, porque, assim, Narcisa estava inserida no seu tempo, via ali a sociedade, como ela funcionava num todo, e acabava expondo, né, todos esses podres que ela enxergava. Então, assim, ela foi uma mulher, sim, de seu tempo, e que, sem ressalva alguma, conseguiu verificar todas as mazelas que ali ela enxergava na então capital do Brasil, e expor em seus textos, em seus versos, né? Então, assim, ela é uma mulher de seu tempo, mas também visionária na questão da emancipação, da educação da mulher, da abolição da escravatura, mas ela via o seu tempo, enxergava o seu tempo e conseguia tecer críticas em relação à sociedade que estava ali vivendo. A questão da sororidade, né, feminina no século XIX. Então, assim, a produção feminina que foi silenciada ao longo dos anos não era tão abundante naquela época, mas, assim, existiam mulheres que publicavam livros. Então, assim, a Narcisa foi uma das mulheres que tentou reunir esse grupo de autoras, né, brasileiras e, de algum modo, dar uma visibilidade ali no século XIX. Então, assim, mulheres que, mesmo que sem se conhecerem, né, elas compartilhavam ali o mesmo viés emancipatório, como direito ao estudo, ao trabalho, às artes, e assim se segue. Então, assim, a época, né, o país sofria com as grandes distâncias e comunicações precárias. Lembrando que no século XIX não existia WhatsApp, não existia Instagram, então era tudo por meio de cartas, dos jornais, e levava dias para evitar uma comunicação, ou semanas até para você receber uma resposta. Então, assim, era tudo muito, muito, muito analógico. Então, assim, as escritoras, né, ou aspirantes a escritoras, elas começaram a publicar cada vez mais na grande imprensa para conseguir também um pouco mais de visibilidade. Então, de maneira tanto quanto geral, os impressos escritos por essas escritoras de todo o país traziam os mais diversos assuntos, como sessões dedicadas à literatura, exposições de arte, e sempre reforçando a importância do acesso à educação feminina. Aqui temos a questão da Narcisa e os seus ideais, né? Então, os ideais de Narcisa Amália, em síntese, era um mundo liberto de injustiça e de preconceitos, seja de todo ou qualquer gênero. Ela abolia qualquer tipo de injustiça e preconceito. Ela defendia a questão da instrução popular, né? A educação como de forma universal, válida para todos, indiscriminadamente. Narciso acreditava também que a libertação dos escravizados de nada valeria se não houvesse esclarezação para integrar
a todos a sociedade como cidadãos. Aí vem aquela questão, acho que quem participou na semana passada, quando o professor Guilherme apresentou Nízia Floresta, da questão, tipo, Nízia Floresta é emancipadora em relação à educação feminina, tudo mais. Mas ela era partia de um pressuposto abolicionista, e gerou muito essa discussão. Aqui, Narcisa Malha, sim, ela era, sim, abolicionista. Lutava pela emancipação feminina, mas também pelo direito à educação a todos quaisquer que fossem, os escravizados, sejam eles os negros, os indígenas. Então, assim, nesse caso, Narcisa Malha era, sim, abolicionista. Tanto que ela ficou conhecida como a poeta dos livres, né? Justamente por esse seu olhar abolicionista. Até aqui, pessoal. Ah, alguma dúvida em relação a Narcisa Amália? Algum comentário em relação a ela? Tudo certo? Podemos seguir? Tudo certo? Beleza. Então, assim, a gente vai começar agora a adentrar um pouco mais na obra, mas infelizmente a gente não vai conseguir ler tudo. São 44 poemas, e assim, eu creio que não der tanto tempo para a gente ler, né, com bastante clareza e atenção que merece os poemas. A gente vai trazer aqui daqui a pouco 4. A Mirelle perguntou, porque ela não seria à frente do seu tempo. Então, Mirelle, porque assim, se a gente coloca um autor ou uma autora à frente do seu tempo, a gente nega toda a questão da luta social que ele teve, ou ela teve, né, naquele período. No caso de Narcisa Malha, ela é uma mulher do século XIX, ela vê toda a questão da repressão, né, em relação à educação feminina, em relação aos equívocos, aos erros, né, advindos da escravidão. Então, assim, ela não estava à frente do tempo dela, ela estava inserida no tempo dela, e ela via todas aquelas mazelas com olhos críticos, né, em relação ao meio social em que ela estava vivendo. Então, assim, não sei se seria correto, seria justo com ela e toda a luta enfrentada por ela, falar que ela estava à frente do tempo dela, sendo que ela vivenciou todas as questões ruins, né, no cotidiano. Então, assim, ela não estava à frente dela, ela estava inserida no tempo dela, mas com ideias progressistas que, para um país tão conservador como o Brasil do século XIX, não soava como o ideal. Não sei se está um pouco claro, se está um pouco confuso ainda. Pois bem, Nebulosas, então. É um livro composto por 44 poemas e divididos em 3 partes, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o livro está inserido ali no romantismo. Por essência, também é um livro romântico. A gente vai ver, existem algumas... o livro, ele tem, né, passagens que remontam aos 3 períodos do romantismo, que seria o primeiro período, a questão da
Pessoal, mil perdões, tá? A minha internet deu uma leve caída, tá um pouco ruim aqui hoje. Então, assim, caso venha a cair novamente, eu peço perdão a vocês, a gente já retoma. Tava tendo uma manutenção aqui hoje, né? Então, assim, tá bem estável. Eu tô roteando tá até pelo meu celular, então peço perdão, peço a compreensão de vocês. Compartilhar aqui com vocês, voltar a compartilhar. Narcisa Malha, então, né? O livro estava inserido, como a gente estava falando, no período romântico, onde Narcisa Malha pega, então, os três principais, né, as três principais fases do romantismo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas cabe aqui, então, a gente dar uma retomada. As três fases do romantismo seria a primeira fase, aquela busca pelo herói nacional, nós temos José de Alencar e o movimento indianista. A segunda fase, como uma fase chamada mal do século, né, a fase saudosista, subjetiva, um tanto quanto dos amorosos, enlouquecidos, ensandecidos. E a terceira fase tira com uma condoreira, aquela fase onde vai representar, vai se pautar muito na questão abolicionista, né, e das críticas sociais, como um todo. Então, assim, o livro está dividido, então, em três partes. Podem ter edições que vocês vão pegar ali e vão estar divididas em duas partes, mas, como um todo, o livro vai ter 44 poemas, começando por Nebulosas e depois outros 43. No meu caso, estou usando a da editora 34 como referência, acho que não vai dar para ver porque vai ficar embaçado por conta do fundo que eu estou usando, mas nesse livro ele está dividido em três partes, né? A primeira parte contando com 14 poemas, onde tem uma temática bem próxima do romantismo ali, né? Com a valorização dos sentimentos íntimos, como é possível notar nos títulos: saudades, aspiração, desengano, desalento, consolação, títulos montados apenas por uma palavra, mas uma palavra que representa ali, muitas vezes, um sentimento, né, da autora que ela quer exprimir. A segunda parte, ela conta, então, com 13 poemas, alguns com tons mais abolicionistas, com outros com tons mais voltados à natureza, como é o caso do Itatiaia, que a gente vai ver daqui a pouco. E a terceira parte, que é uma parte um pouco mais longa, ela tem 16 poemas, né? E assim como na segunda, tem versos ali que clamam contra o poder autoritário e as injustiças sociais. A exemplo do 25 de março, Miragem, 7 de setembro, e por aí vai. Antes de passarmos um pouco para frente, alguém tem algum comentário em relação a algum poema que queria fazer aqui? Algum que ficou um tanto quanto obscuro? Nenhum comentário por enquanto? Tudo bem. A gente vai começar então, né, pelo primeiro, o que abre, né, a questão do livro como um todo. Eu acho que é um dos mais belos também desse livro, e um dos mais complicados de ser entendido, e é pelo o livro homônimo, né, o título homônimo que dá origem ao livro, que é Nebulosas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha... Não consigo compartilhar. Só um instantinho, pessoal. Consigo sim. Todos estão vendo a minha tela? Marcos, então, ela busca, sim, seguir uma métrica não específica, mas cada um vai ter a sua especificidade. No caso do Nebulosas, nós temos aqui um verso todo em decassílabos, né? Ou seja, verso montado em 10 sílabas poéticas. Mas, assim, se você reparar na questão das rimas,
são versos brancos, não existem rimas nesse poema específico. Então, cada um vai ter, sim, sua especificidade ali. Bom, todos estão vendo aqui, né? Nebulosas. Não sei se está muito clara a transmissão, mas, assim, vocês podem perceber que esse português que está aqui é um português muito arcaico. A gente não vai conseguir ler tudo, tá? Porque, assim, Nebulosas é um poema grande, então a gente vai ler algumas partes ali, mais centrais, para vocês entenderem todo do poema. Ela começa, então, né? Tem essa epígrafe. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante em Narcisa Malha é vocês sempre lerem a epígrafe. A epígrafe seria essas 3 primeiras linhas iniciais, que no caso aqui está em francês, eu não falo francês, infelizmente, porque muitas vezes o que está aqui pautado, ele vai conversar com o poema, tá? Então, no caso, nesse caso aqui, essa epígrafe, ela diz: dá-se o nome de nebulosas às manchas esbranquiçadas que vemos aqui e ali, né? Em todas as partes do céu. É isso. Simples, sucinto, singelo, mas que conversa com o todo do poema que a gente vai ver. Nebulosas, então, começa, após a epígrafe: no seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues sombras fugitivas, que a multidão supõe densas caligens. E a ciência reduz a grupos válidos ou validos. Vejo-as surgir à noite entre os planetas, como visões gentis aflux dos sonhos, e as esferas que curvam-se trementes sobre elas, desfolhando flores doiro. Roubo-me instantes ao sofrer recôndito. Sejamos sinceros. Alguém aqui entendeu algo que a Narcisa Malha quis dizer nesses primeiros versos? Porque existem muitas palavras complicadas, né? Então, assim, primeira coisa, caligem, né? Oi, Marcos, pode falar. Tudo bem. Caligem seria bruma, né? Escuridão. Então, assim, quando ela fala que a multidão supõe densas caligens, densas escuridões, né? É o céu. A gente olha para o céu e vê, tipo, o escuro. Mas não, ela vê que além do céu, um verso antes, flutuam tênues sombras fugitivas. O que seriam essas tênues sombras fugitivas? As nebulosas. Então, aqui nada mais é do que essa primeira parte, que vai nessa primeira estrofe, até mais ou menos a quinta estrofe ali, a poesia, o eu lírico, olhando para o céu, aquela questão da imensidão, da infinitude do céu, né, se sentindo apequenada, um tanto quanto descontente ou desgostosa em relação a diversas coisas da vida. Temos aqui novamente, retomando o primeiro verso, como visões gentis a fluxo dos sonhos. A flux seria a jorros em abundância, né? E as esferas curvas trementes e tudo mais. Então, assim, é sempre bom vocês terem à mão, quando forem ler isso, essas poesias, um dicionário, né? Então, costumei-me, no segundo verso, está um pouco oculto aqui, perdão. Costumei-me a sondar-lhe os mistérios, desde que um dia a flâmula da ideia, livre ao sopro do gênio, abriu-me o templo e que fulgara a inspiração em ondas. A seguir-lhes no espaço, a longas clâmides, orladas de incêndios meteoros, e quando da procela do trejo arcanjo, desdobra na amplidão as negras asas. Meu ser, pelo teísmo desvairado, na loucura debruça-se no pélego. Complicado. Então temos aqui clâmide, né, na Grécia Antiga, longo manto que se prendia ao pescoço, né, então algo que se prende aqui e tudo mais. A procela, um tormento, um tumulto, tredo traiçoeiro, pélago, alto mar, o abismo, a imensidão, né?
nada mais, ainda continua com ela a observar a imensidão, a se sentir um pouco apequenada. No entanto, nesse poema, existe uma reviravolta ali, né, na questão ali por volta do sexta estrofe, que é, se alguém tiver com o texto aberto e quiser acompanhar comigo, é aqui. Um dia no meu peito o desalento cravou sangrenta garra, trevas densas nublaram meu horizonte, onde brilhava a matutina estrela do futuro. Da descrença senti os frios ósculos. Ósculos aqui seriam beijos. Então, assim, aqui discorre, então, que ela está descrente de tudo, né? Observando a imensidão, descrente em relação a tudo que ela observa. Os ósculos seriam os beijos. Então, assim, da descrença ela sente os frios beijos, né? Mas no horror do abandono, alçando os olhos, com tímida oração ao céu piedoso, ou seja, imagina que ela está aqui embaixo, ela olha para o céu, né? Eu vi que elas, do chão do firmamento, no caso, eu vi que elas retomam novamente as nebulosas. Então, do chão do firmamento, o que seria o chão do firmamento? O chão do firmamento seria o céu estrelado. Brotavam em lucíferos corimbos, enlaçando-me o busto em raios mórbidos. Aqui, então, existe uma reviravolta no poema, porque na estrofe seguinte, todo aquele desalento, aquele descontentamento em relação, né, à vida, ele se dá uma virada, então tem um viés positivo. Ameias, então, sobre a corrente de seus brandos notívagos lampejos, audaz, liberei-me nas azuis esferas, inclinei-me nas flamas circundadas, sobre o abismo do mundo torvo e lúgubre, ergui-me ainda mais da poesia, desvendei as lagunas encantadas, prelibei delícias indizíveis, o sentimento nas caudais sagradas, ao clarão divinal do sol da glória. Desculpa, Raíssa. É essa sensação que dá mesmo quando a gente lê nebulosas. Mas assim, nada mais é do que, por exemplo, ela salta então da descrença para a crença positiva de algo na vida, né? Existe todo um sofrimento do eu lírico que dá uma reviravolta ali nessa sexta estrofe, né? Essa sexta estrofe, perdão, que eu não estava mostrando aqui para vocês. Ameias então, né, sobre a corrente, que tem movimento de queda e ascensão, né? A descrença, ela está descrente ali. Então, todo sentimento em queda, de repente ela ama, né? Ela ama, ela vê em quem? Ela vê as nebulosas que servem ali como metáfora, então, da crença, né? E começa uma crescente em ascensão, né? Então, assim, o poema, então, né? Ele constitui um círculo ali, praticamente completo. Ele é configurado pelos seguintes momentos, né? Que é o primeiro, que seria a contemplação inicial ali do céu, né? 2, então, a constatação, né, do sofrimento. Terceiro, então, a elevação às alturas celestes novamente, então aquele olhar, né, novamente, a volta ali, daquela esperança. No quarto, então, tem uma melancolia que advém da alternância, né, entre a crença e a descrença. Então, aí tem os versos, né, que daí nascem dessa crença, descrença. Então, tem o surgimento da poesia, que está configurado na nessa parte aqui, que eu mostro para vocês agora. Aqui embaixo. Assim nasceram os meus tristes versos, do mundo falaz fogem as pompas, ou seja, fogem as pompas. Ela não quer que os versos dela sejam grandiosos, né? Ela quer que os versos dela sejam apenas versos, né? Ela não quer a glória deles, não quer a pompa deles. E por último, então, que novamente se levam ao céu junto nas nebulosas, né? Marcos, você perguntou, essa crença seria uma crença em alguma coisa específica?
ela não deixa claro, né? Talvez seja só a positividade da vida, a crença em que, tipo, algo há de melhorar na vida, traz a questão, né, da positividade, mas não que a crença esteja ligada necessariamente a alguma coisa religiosa, né? Bom, pois bem, pessoal. Nebulosas bastante complexo, né? Acho que deu para ver um pouco aqui. Não sei se ficou tão claro. Então, assim, por favor, perguntem. Quais dúvidas surgiram em relação a esse primeiro poema, Nebulosas? Gabriele, por favor. Cadê, pessoal? Nenhuma dúvida? Tem muitas dúvidas. Eu mesmo, relendo, acho que tenho muitas dúvidas em relação a esse poema. Mas, assim, os outros melhoram, tá? Esse realmente é complicadinho, mas os outros dão uma melhorada que a gente vai ver aqui daqui a pouco. A mensagem central, Lili, a mensagem central, então, seria, por exemplo, a descrença, ou seja, o eu lírico começa descrente em algo, né? Ele começa negativo em relação a tudo, a tudo. Imagine que é tudo. Ele busca, então, refúgio nas nebulosas, né? As nebulosas, não sei se vocês já chegaram a observar, são aquelas... Eu não sou físico, então não sei explicar muito bem, mas aquelas... sei lá, constelações e tudo mais, poeira cósmica, né? Então, assim, ela usa, então, essas nebulosas, dessa questão, para representar a positividade do seu poema. Ela olha para o céu, enxerga as nebulosas, então tem todo um contorno ali da descrença, a crença, ao fazer poético também, né? Uma questão para ficar bem claro do porquê nebulosas é que, assim, esse título ele não vem à toa também, né? Porque o termo nebulosa, como a gente vê aqui, ele já estava meio que em evidência ali no meados do século XIX. Tanto que em 1857, né, Joaquim Manuel Macedo, autor do clássico A Moreninha, publicou um poema-romance com o título A Nebulosa, ou seja, Nebulosas, de Narcisa Amália, não foi a única obra com essa intitulação, né? Então, vários poetas também citam o fenômeno celeste em suas composições, nos jornais, e havia sessões dedicadas a ciências com artigos tais como Via Láctea, Mundo Sideral, etc. Tanto que a própria epígrafe, né, do poema Nebulosa indica que o fenômeno é celeste. Que fenômeno celeste é esse? Dá esse nome de nebulosas, as manchas esbranquiçadas que vemos aqui e ali, em todas as partes do céu. Então, assim, nebulosas, a Narcisa pegou, né, essa questão nas nebulosas e utilizou de maneira um pouco figurativa no seu romance, não seu romance, perdão, no seu poema, para indicar essa questão da ascensão aos céus, né, dessa crença na positividade, quando se olha ao céu, quando você alça os olhos, né, aquela imensidão escura e alcança algo que está além ali. Então, é toda uma viagem um pouco doida também de se fazer, é coisa de doido. A Alicia perguntou, se uma vez vi algo sobre o sopro do gênio, relação às posições românticas. Letícia, sinceramente, não sei o que seria esse sopro do gênio. Se puder explicar, trazer um pouco mais na mensagem, eu realmente não sei o que seria esse sopro do gênio. Pessoal, ainda há muitas dúvidas, né? Vamos tentar, então, sanar um pouco delas?
sopro do gênio como as nebulosas. Sim, a gente pode ter, então, isso, as nebulosas como esse sopro do gênio, como essa, como a gente pode dizer, essa interação, né, entre quem escreve ali e tudo mais, como algo que clareia as ideias, né, e que consegue isso, as nebulosas, né, então aliviam a dor dela e trazem esse ímpeto de criar arte. Então as nebulosas seriam isso, a descrença, né, da poetisa, no caso, do lírico ali, e as nebulosas, como a Alicia bem colocou, como esse ímpeto, então, de criar a arte. Então, da descrença ali, a crença, né, na negatividade, a positividade em relação ao criar artístico. Obrigado, Letícia, por trazer isso daí. Deixou um pouco mais claro e não tão nebuloso, né, nosso entendimento em relação ao poema. Pessoal, então, dúvidas em relação a isso? A gente pode seguir um pouco mais à frente? Vamos lá, senão daqui a pouco a gente só sai daqui, não sei, depois que virar a madrugada, né? Vamos seguir um pouquinho. Um segundo poema que eu trago para vocês. Esse é um pouquinho mais fácil, né, de se interpretar. Ele está na primeira parte ali de Nebulosa, quando vocês forem ler, e se chama Saudades, né? Então, sempre lembrando, é essencial ali ler a epígrafe, porque a epígrafe vai conversar com o poema no geral. Nesse caso aqui, temos essa epígrafe. Meus funerários gemidos vão negando a imensidade, um vasto arcano, a tristeza, um canto eterno, a saudade, que é do Carlos Ferreira. E aí a gente começa, então, esse poema, né, que ele é dividido em estrofes, que são quadras aqui, né, ele começa com: tenho saudades dos formosos lares, onde passei minha feliz infância, dos vales da dulcíssima fragrância, da fresca sombra dos gentis palmares. Minha plaga querida, ainda me lembro quando, através das névoas do ocidente, o som nos assinava adeus languente nas balsâmicas tardes de setembro. O eu lírico, no caso, ele vai continuar, né, falando da saudade, né, lançava-me correndo a avenida, laranjeira de perfumes, quando estava trêmula, os queixumes das auras na lagoa, né. Era de meu pai poeta, o astro que por vir me iluminava, de minha mãe, que louca me adorava, era na vida a rosa predileta. Ou seja, todo esse saudosismo há um passado, né, ali, não tão distante dela, a questão da infância, né, da vida com os pais, da infância, né, da singela infância que é retratado aqui. Porém, há um recorte, né, uma reviravolta nesse saudosismo do passado, que a gente consegue identificar aqui, secamente, com o mas e as reticências. Mas tudo se acabou. O que seria se tudo se acabou, né? Não mais percorrerei esses caminhos, não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam minha mão algente. Correi, ó minhas lágrimas, sentidas do passado no rórido sudário. Bem longe está o cimo do Calvário. Já as plantas sinto tão feridas. Ai, que seria do mortal aflito, que tomba a exangue aprovação cruenta, se no marco da estrada poeirenta não divisasse os gozos do infinito? Abre-me n'alma as dores da saudade, um sulco de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias, só me resta o consolo, a eternidade. Esse poema aqui é um pouco mais fácil de compreensão, sejamos sinceros, né? Então, assim, a princípio, saudades, né? Parece fazer um eliciário, né? Tipo, desculpa. Ele se abre com, sei lá, ele conversa com a questão do poema de Casimiro de Abreu, que está aqui, que não está aqui, mas assim, meus 8 anos, minha evocação doce, nostálgica das alegrias infantis, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais.
Lembrando que os poetas da época, os poetas, eles conversavam entre si, então eles trocavam mensagens, como a gente troca texto de WhatsApp hoje, por meio da poesia. No caso aqui, é uma conversa, muitas vezes, que traz a Narcisa Amália com esse poeta, né, o Casimiro de Abreu. Esse rompimento, né, abrupto que está ali na quinta estrofe, né, esse mas tudo se acabou, então indica uma ruptura e aponta uma presença de um drama, né, que não existe ali naquela questão da poesia do Casimiro que eu não trouxe para vocês, desculpe. Então, do verso ali do mas, né, até o fim do poema, a poeta parece estar mais próxima das agonias que marcam ali o Álvares de Azevedo, muito próximo, então, da segunda fase do romantismo, né? E que transparecem nos versos: abre-me na alma as dores da saudade, um sulco de profundas agonias, e assim, novamente, como em Nebulosas, né? Onde o infinito ali, aquela eternidade, é que a poeta, então, encontra o consolo e a reparação a essas dores que ela sente no seu âmago. Então, assim, em relação a esse poema, alguma dúvida? A Letícia marcou aqui, eu só não entendi muito a parte do que seria. Ai, que seria do moral aflito. Ah, do mortal aflito. Essa questão do ai, que seria do mortal aflito, né? É da questão de não poder resgatar ali aquela infância passada. Então, o mortal aflito seria: existe o presente, o passado ali e o futuro, né? O mortal aflito seria o futuro, onde o que espera ela é a morte, a eternidade, né? Então, que tomba, exangue, a provação cruenta, se no marco da estrada poeirenta, a estrada poeirenta seria o que a gente pode colocar? Talvez a vida, né? Essa estrada poeirenta, cheia de altos e baixos, não divisasse os gozos do infinito. Então, ela coloca muito a questão do tipo, a vida, complicada como é, o que seria dela se a gente não tivesse, então, algo eterno, algo infinito, né? Algo como, sei lá, uma vida após a morte? A gente pode colocar, então, nesses termos, talvez, Letícia. Não sei se ficou um pouco claro. Em relação a esse poema Saudade, um pouco mais fácil, né, de ser compreendido, mas, assim, alguma dúvida em relação a ele? Nenhuma dúvida? Então, esse mas são constantes nos poemas dela? Não coloco como constantes, mas eles aparecem. Não é uma regra, né? Eles apareceram nos poemas, mas assim, eles podem aparecer sim. Cada um ali, né, no seu contexto, tudo mais, mas eles aparecem, mas não podem ser constantes, sim, mas cada um ali no contexto que vai se inserir no poema. Bom, pessoal, vamos seguir então. Agora a gente vai ler um outro. Esse também é um pouquinho mais gostoso de ler. Eu só peguei um pouco pesado aqui com a gente no Nebulosas, mas agora vai ser um pouco mais tranquilo daqui para frente, tá? A gente vai começar então com Itatiaia. A gente vai continuar então com Itatiaia. Sempre lembrando, leiam a epígrafe. A epígrafe seria então o texto, né, os versos que antecedem os poemas. Aqui temos dar um zoom aqui para vocês. Do Franklin Macena, né? Os negros píncaros do Itatiaia, em forma de agulhas, eram em seus vértices dourados por uma frouxa luz solar, enquanto que um certo lusco-fusco matutino pairava sobre regiões ocupadas por Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.
O gelo alastrado por terra, escalando o flanco dos montes, era um manto prateado nas várzeas e pirâmides de cristais dos cabeços dos montes. Essa epígrafe quer dizer para a gente? Ela vai, então, retratar esses montes, né? O pico do Itatiaia. Ela começa, então, lembrando, esse poema vai rememorar muito a questão da primeira fase do romantismo, aquela exaltação às belezas, né, naturais do nosso país. Então, vocês vão perceber que vai dialogar muito ali com os primeiros românticos aqui no nosso país. Ante o gigante Basílio, ante a sublime grandeza da tropical natureza das erguidas cordilheiras, ai, quanto me sinto tímida, quanto me abala o desejo de descrever no arpejo essas cristas sobranceiras. Vejo a quem os vales pávidos que se desdobram relvosos, profundos vertiginosos, cavam-se abismos medonhos. Quanto precipício indômito, quanto mistério assombroso, nesse seio pedregoso, nessa origem de mil sonhos. Até aqui, alguma dúvida em relação à leitura? Um tanto quanto mais simplificada em relação a nebulosas, né? Continuemos um pouquinho. Ondulam ao longe múrmuras aos pés de esguios palmares, as florestas seculares cingidas pela espessura, a liana forma dédalos na grimpa das caneleiras, no cedro das vastas cimeiras, formam dosséis de verdura. Nada mais ela está descrevendo o quê? O Itatiaia, obviamente, a subida ali dele também, e todo o entorno, toda aquela questão que eu disse para vocês da fauna e da flora, né? Que cerca ali aquela região ali do Pico do Itatiaia. Então, assim, a gente vai percebendo que nada mais é do que uma descrição ali da natureza que está ao redor do Itatiaia, né? O que ela faz, então, né? No caso, ela atraída poeticamente pelas alturas, né? A poeta, então, ela ensaia aqui como uma ascensão, né, a essa alta montanha. Lembrando que o Itatiaia, ele tinha, a época, foi medido, ele tinha 2.994 metros, a época eu disse, mas acho que não mudou muita coisa até então, né, um dos mais altos picos do nosso país, se não o mais alto pico do nosso país. Então, para escrever esse percurso, nessa subida, ela mobiliza conhecimentos de geografia e hidrografia da região. Então, nada mais é do que a descrição ali da subida dessa montanha, do Itatiaia, e a descrição ali da natureza que circula essa grande montanha. De uma maneira geral, Marcos, não seria uma saudação à flora brasileira, mas à flora ali daquela região, né? Da região de Resende, né? Ali do Rio de Janeiro. Ela vai mobilizar todo o conhecimento que ela tem para descrever aquela região. Itatiaia, ele fica acho que, se não me engano, em Resende mesmo, né? Na Serra da Mantiqueira. Ele fica na Serra da Mantiqueira e é o ponto realmente mais alto, né? O ponto culminante do Brasil, com 2.994 metros. Itatiaia fica no Rio de Janeiro. Em relação a esse poema, alguma dúvida? Algum comentário? Realmente, Mirali, tem alguns poemas que são bem mais tranquilos.
Se vocês pegam para ler juntamente a um dicionário, não fica tão complicado. O que complica muitas vezes é que, assim, agora uma dica para vocês, vão prestar o vestibular, até para quando forem ler, né, para a vida. Poesia, quando se faz uma leitura um pouco silenciosa, fica difícil e maçante de ser compreendido. Esse tipo de texto, ele é feito muitas vezes para vocês lerem em voz alta, para vocês também entenderem um pouco da cadência, da métrica, né, do ritmo ali, das rimas do poema. Então, quando você faz uma leitura silenciosa, muitas vezes acaba ficando um pouco perdido. Então, tentem se forçar um pouco na questão de ler em voz alta, juntamente ao dicionário, porque vão ter algumas palavras bem complicadinhas, e vocês vão ver que vai fluir um pouquinho a leitura. Marcos, você perguntou se a Narcisa é mais abordada através de um ponto de vista social ou mais poético mesmo? Então, podem ser de ambos. E é por isso que vocês têm que ficar um pouco ligados nisso, porque, assim, a vida e obra da Narcisa, eles andam ali lado a lado, né? No caso, Nebulosas e a vida da Narcisa. O Itatiaia, ela escreve porque ela morou perto ali, então ela tem conhecimento da região, né? Então, a questão também que a gente vai abordar aqui no outro conto, né? No outro poema, a questão da abolição da escravidão, também pode cair, né? Porque ela foi uma voz muito poderosa em relação à abolição. Então, assim, pode cair um ponto de vista poético, mas também pode cair um ponto de vista social. Ou pode cair ambos também nas questões. Então, é bom ficar um pouco atento e ter tanto ali na cartola um pouco da vida da Narcisa e um pouco também do contexto poético de Nebulosas. Bom, pessoal, agora a gente vai para o último poema, antes de começarmos a responder algumas questões. É isso mesmo, Lili. A gente vai ver daqui a pouco, numa das questões, que pode cair também uma questão interdisciplinar, né? Que a FUVEST, assim, adora trazer essas questões interdisciplinar. E há alguma relação entre Narcisa e Anísia Floresta, Raíssa, você pergunta? Então, até onde eu fiz o levantamento ali, da questão da Narcisa, não, acho que elas não haviam contato ali formal, né? Entre Narcisa e Anísia. Não sei se foi isso que você perguntou, Raíssa, mas até então elas podem ter trocado, talvez algumas cartas ou outras, né? Ou trocado ali pelos jornais, alguns comentários, mas entre jornais da época, mas até onde eu sei, elas não tinham muito contato. Né? Jasmin perguntou. Jasmin, a sua pergunta é bastante ampla, na verdade, de ser respondida, porque, assim, pode cair sim, né? Na segunda fase, provavelmente, a FUVEST adora questões de comparação entre obras, como já fez ano passado, né? Ou interdisciplinar, como fez na segunda fase e caiu, né? A questão da nebulosas. Mas, assim, se fôssemos comparar todas essas obras, aí vai depender muito da questão do contexto da pergunta, porque eles podem comparar numa questão, aí como o Marcos perguntou, né? Na questão da literatura em si, né? Na questão das duas obras, da abordagem, tema central das obras, mas também eles podem abordar da questão do ponto de vista social, dependendo do contexto social das obras. Então, assim, é uma questão um pouco difícil respondida aqui, porque tudo vai dependendo do que a banca, né, do que a FUVEST elaborar na questão. Então, é sempre bom ter lido, né, todas as obras, para poder trazer uma conciliação entre as obras obrigatórias. Isabelle. Então, Isabelle, seria um pouco errado da minha parte falar para você focar em um ou mais, né, pontos ali da questão um ou mais
poemas, né, que poderiam cair, porque a gente não sabe qual que pode cair. Ano passado caiu Nebulosas, esse ano pode cair o Itatiaia, ou pode cair o Africano e o Poeta, que a gente vai ler agora. O ideal é que vocês leiam todos, né? Leiam todos para que vocês possam estar com um repertório bastante amplo, não serem pegos desprevenidos para responder a questão. E assim, lembrando sempre que a Narcisa vai flertar ali com o romantismo, né? Então também saber a questão da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase do romantismo, onde a primeira fase seria então, né, a busca pelo herói nacional, a exaltação das belezas, né, nacionais do país. A segunda fase, então, a fase tida como a mal do século, né, uma fase um tanto quanto subjetiva, extremamente apaixonada ali, mas aquela paixão por amor não correspondido, muitas vezes, o saudosismo também, né, e também a terceira fase, que é a fase condoreira, onde se trata da questão da abolição da escravidão, a questão da emancipação, né, em relação à educação da mulher, mais pautado para visões sociais. Então, assim, é bom vocês terem um contexto geral. Agora, indicar algum outro poema dos 44 que podem cair seria um pouco perigoso de minha parte. Então, o ideal é que vocês leiam todos e consigam ali articular, né, a responder as questões da prova. Bom, então, para a gente continuar, o último poema, a gente vai ler só 4, não tem como ler os 44 aqui, senão a gente ia virar a noite, ia dar amanhã cedo, a gente ia continuar ainda falando sobre Narcisa Amália. O quarto aqui, que eu escolhi para a gente, seria esse, o Africano e Poeta, que acho que quando se trata de Narcisa Amália, não tem como não falar, né, do africano e o poeta, esse poema, assim, que é imprescindível para entender um pouco também do que Narcisa pensava em relação à época ali em que estava inserida e que vivia. Então, aqui temos a dedicação, né, uma dedicatória, então, que ela dedica ao doutor Celso de Magalhães. E temos aqui, então, a epígrafe, que está em francês, eu não sei, o Guilherme estuda francês, ele pode falar para a gente, mas tem aqui uma tradução, né, da epígrafe. Seria: os escravos, eles têm deuses? Têm filhos, eles que não têm antepassados? Né? Então é um questionamento, né, sobre esses escravizados, o que eles creem, se eles têm filhos, usando o antepassado deles. Então, assim, a epígrafe sempre vai ali conversar muito com o texto que vai seguir, com os versos que vão seguir, né? Então vamos começar a leitura, dar um zoom para vocês entenderem um pouco melhor, conseguirem compreender um pouco melhor aqui. No canto tristonho do pobre cativo, que eleva o furtivo da lua ao clarão, na lágrima ardente que escalda-me o rosto de imenso desgosto, silente expressão. Quem pensa, o poeta, que os carmes sentidos com certos gemidos de seu coração? Deixei bem criança meu pátrio valado, meu ninho embalado da Líbia no ardor, mas desta saudade que em túmido anseio lacera-me o seio sulcado de dor. Que sente o poeta que Elísio de Serra, que vive na terra de místico amor? E assim se segue, né? A gente vai perceber que, na verdade, então, seria um diálogo, né, entre o escravizado e o poeta, né? A estrutura, então, colocando o escravizado na condição de porta-voz do seu próprio sofrimento. Não mais vai ser aquela questão que alguém vai retratar de modo distante, como se estivesse observando o sofrimento, né, daquele escravizado. O Narciso, então, vai fazer um movimento inverso, onde vai colocar o escravizado ali como o protagonista que vai falar, né, de suas mazelas. Então, a composição do poema vai se organizar em 6 estrofes, cada qual dividido em 2 movimentos distintos, né? O primeiro formado por 8 versos, expõe a trajetória do africano escravizado, né? E o segundo, que vamos chamar de movimento ali, com 4 versos, que principia cada uma das 6 estrofes com perguntas, né? Quem pensa, que sente, quem quer, quem vê, quem há,
quem há de, né? Então, assim, não sei se vocês leram, se tiveram a oportunidade de ler, mas em O Africano e o Poeta, então, a escuta, né, ela é muito mais concentrada e solidária, né? Isso acontece, então, porque o poeta reconhece que o lamento provém de um semelhante seu, né? E não de um objeto, como eram vistos, né, os escravizados no século XIX, ou de uma mercadoria, que é a vil condição a que os seres humanos eram submetidos, né, no regime da escravidão. Esse poema, se vocês lerem como um todo, vocês vão perceber que ele é um pouco mais simples de ser entendido, até para se formar um diálogo, né, entre o poeta e o escravizado. Porém, vão também perceber que a temática dele é extremamente pesada, assim, né, e a coragem também de Narcisa Amália em dar ouvidos, né, então, a esse poeta, de escutar as lamúrias ali do escravizado, algo então, um tanto quanto não visto anteriormente em publicações daquela época, do século XIX. Em relação ao Africano e o Poeta, quem leu, quem acompanhou aqui um pouco a explicação, alguma dúvida em relação a ele? Nenhuma dúvida? Como eu disse para vocês, Nebulosas não é tão complicado assim, exceto pelo Nebulosas mesmo. Os outros são, assim, de uma leitura um pouco mais digesta, que eu poderia falar. Vocês vão conseguir saborear um pouco o poema e conseguir retirar algo dele, né? Bom, temos aqui duas questões no chat. Raíssa, a edição que eu tenho, via leitura, há um prefácio que cita sobre a hipocrisia dos leitores que viam só o lucro, em detrimento da arte em si, ali em comparação com o contexto chinês. A Nízia cita isso ou só seria comentários extras? Só seriam comentários extras, a Raíssa, até porque naquela época eu acho que o Brasil, né, no romantismo ali, ele, até onde eu sei, ele não tinha contato ali com os chineses, né? Acho que eles nem eram tão abertos ao mundo então, na época. Então, assim, só seria um comentário comparativo, mas, assim, a Nízia mesmo, ela flertava com contextos europeus, né? Tanto que ela faz traduções de poesias do Victor Hugo da França pro português aqui do Brasil. Então, assim, em contexto chinês, acho que isso foi só um comentário extra da sua edição mesmo. Jasmin perguntou de que maneira a nebulosidade na obra de Narcisa pode ser interpretada não apenas como uma característica estética, mas como um recurso para questionar os limites da identidade, memória, percepção e realidade. Bom, as nebulosas, como a gente disse, né, então seria ali o fazer poético, né, a questão de olhar para o céu, né, de ganhar uma inspiração, tudo mais. Então, a partir das nebulosas, né, que a Narcisa vai começar, então, com essa questão da identidade, a identidade seja nacionalista, né, ali com poemas muito pautados para a exaltação da fauna e da flora do Rio de Janeiro, ou nacional, dependendo. A questão da memória, né, com muitas vezes tratado do saudosismo, muito ligado à infância, é a percepção da realidade como retratando ali a questão da abolição, né, a emancipação. Então, as nebulosas seriam ali meio que esse sopro do gênio que Letícia disse. As nebulosas seriam a inspiração dela, ela olha para o céu, traz um conforto, né? Traz então algo de positivo para ela, para que ela venha então e retrate ali todas as questões de identidade, memória e percepção da realidade. Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, não sei se eu respondi muito bem, Jasmin. Se quiser elaborar um pouquinho mais, se ficou um pouco confusa a minha resposta, eu posso também elaborar um pouco melhor. Agora eu pensei então para essa parte da aula, a gente responder 3 questões. Lembrando, duas das questões, uma questão, na verdade, caiu na segunda fase da FUVEST, que foi dissertativa, que a gente vai tratar um pouco dela. Outras duas, né, eu peguei de simulados na internet, e assim, achei bem boas para responder, vai tratar um pouco da questão do âmbito, da questão do literário, do social, como o Marcos disse, perguntou, na verdade. Então, assim,
vamos a elas, né? Aí daqui a pouco eu respondo mais dúvidas de vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. A primeira questão trataria, então, desse poema, né? Invocação. Né? Se eu pudesse, qual cisne mimoso que nas águas campeia orgulhoso, demandar minha pátria adorada, ou condor em voo gigante, lembre-se do condor, fase condoreira, contemplar sob o céu palpitante esses lagos de areia dourada, mas, ó pátria, são frágeis as asas, e se aos bardos 1000 vezes abrasas, não me ofertas um mito sequer. Quando intento librar-me o espaço, as rajadas em tétrico abraço me arremessam a frase mulher. No poema de Narcisa Amália, a voz feminina apresenta um tom retórico ao. Aqui estão as questões. Assumir o espírito liberal dos condores na intenção de problematizar a condição da mulher na sociedade brasileira, reduzir a poesia a um instrumento público de discussão estética a partir de imagem caras ao ultrarromantismo, C. Partir de abordagens comuns à poesia romântica na intenção de evidenciar o tema do amor frustrado, D. Promover a ode patriótica na intenção de assegurar espaço público às vozes dos escravizados e dos povos originários, ou E. Participar do nacionalismo pelo enaltecimento da pátria, da natureza e do amor, empregando linguagem contida emocionalmente. Se vocês quiserem responder, seja via voz ou pelo chat, qual questão, né, qual alternativa vocês acham que seria a correta, a gente discutir um pouquinho mais. Vou responder um pouco de dúvida. Vamos lá, então, pessoal. A resposta correta, então, seria realmente a A, né? O poema Invocação, né, traz, então, a questão da dicção liberal republicana dos poetas da terceira geração, lembrando, a terceira geração, né, a geração condoreira. A liberdade, como elemento maior, deve se plasmar em todas as esferas da vida do povo. Portanto, cabe à pátria permitir o voo alto da mulher, ainda censurada no contexto da sociedade patriarcal e machista, né, do século XIX. Antes de responder para outra questão, Raíssa, você perguntou aqui no chat, o livro traz características das 3 fases do romantismo, certo? Essa sequência é linear? Cada divisão do livro, ou é aleatória? Então, Raíssa, é aleatória. Ela não segue uma linearidade, né? Como assim, como posso dizer, não sei a sua edição do livro, mas a minha tem 3 partes, não quer dizer que cada parte vai corresponder a uma fase do romantismo. Na segunda parte do livro, por exemplo, existem muitos poemas que tratam da terceira fase do romantismo, da segunda fase, assim como na terceira parte do livro, vão ter poemas que vão tratar da segunda fase do romantismo. E assim como na primeira parte, vão ter poemas que vão tratar tanto da primeira como da segunda fase do romantismo. Então, assim, é uma ordem um tanto quanto aleatória, assim. A próxima questão, então, seria sobre o Itatiaia. Aí, lembrando que vocês falaram sobre a questão da interdisciplinaridade. Essa questão é uma questão interdisciplinar, tá? O Itatiaia, né? Salve, montanha granítica, salve Brasil e o Himalaia, salve, ingente Itatiaia, que escalas a imensidade. Distingo-te a fronte valida, vejo-te as plantas rendido, o meteoro estendido, a soberba tempestade. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, talvez, ser respondida, porque vai exigir de vocês um conhecimento, talvez, físico, biológico, geológico, dependendo do que vocês estiverem estudando,
né? Então, o romantismo exalta o que o professor Antônio Cândido denomina como cor local. Nesse contexto literário, a poetisa Narcisa Malha enaltece a natureza em um tom grandiloquente. Com base nessas informações e na leitura da estrofe acima, é possível concluir que a. As altitudes presentes no Itatiaia, parte do conjunto do Pico das Agulhas Negras na Mantiqueira se equivalem àquelas observadas na Cordilheira do Himalaia. B. O Itatiaia, um dos mais elevados picos do Planalto e Serra do Atlântico leste-sudeste, é constituído principalmente por depósitos sedimentares. C. O poema deixa clara a existência de formas arredondadas características dos mares e dos morros, próprios desse tipo de planalto. D. A poesia caracteriza a frente da Mantiqueira, um paredão abrupto voltado para a planície litorânea. E. Os versos referem-se aos paredões de cuesta basáltica presentes nos planaltos e chapadas da bacia do Rio Paraná. Essa realmente movimenta, então, um contexto não só do poema, mas também um contexto ali da produção literária, onde ele foi produzido, né? Onde a gente sabe que é no Rio de Janeiro, ou seja, talvez aí já não seja por conta da bacia do Rio Paraná, e também a questão, né, das formações ali geológicas que vocês veem na geografia, lembrando que, então, o Itatiaia seria essa formação aqui rochosa, né? Partindo, então, desse pressuposto, quais ou qual questão vocês acham que seria? B? A? Tá todo mundo ali, então, entre B e A, né? Vou passar, então, para a próxima apresentação, que vai ter, então, aqui a questão respondida e também uma breve explicação sobre ela. Na verdade, seria a D, pessoal, né? Em A, né, a altitude do Himalaia, do Itatiaia, né, 2.791 metros, no caso, 2.994 seria ali no século XIX, depois mediram certinho, viram que a altura é essa, né. Está longe de se equiparar àquelas observadas na cordilheira do Himalaia, né, possui 8.848 metros. Em B, com a própria autora afirma, salve montanha granítica, as formações geológicas do Planalto e Serras do Atlântico, leste e sudeste, são principalmente cristalinas. Ou seja, a questão dos depósitos sedimentares seria fragmentos rochosos, né, areia, então eles vão sedimentando e formando as montanhas. Nesse caso, né, do Itatiaia, e é uma questão um tanto quanto diferenciada, ele é granítico, ele é formado por granito, ou seja, seria o magma, né, que vem das profundezas da Terra. Eu tenho tanta, não tenho informação para isso, mas grosseiramente seria então o magma ali, né, que em contato talvez com oxigênio, com água, ele resfria e forma o granito. Então não seria a B, justamente por conta dos depósitos sedimentares, e não é um depósito sedimentar. A questão C, o Itatiaia, né, com outras formas verticais, pertence ao fronte do Planalto Atlântico. Os mares de morros são seu reverso, né? Eles não são arredondados, então também não seria a C. A poesia caracteriza a frente da Mantiqueira, ou seja, o Itatiaia ele está estabelecido ali na Serra da Mantiqueira, né, um paredão abrupto, voltado para a planície litorânea, voltado ali para o Atlântico, né, leste-sudeste, apresentado na B. Então, do Rio Paraná, a gente também não marca como correta, então, caso a correta aqui seria a D. Um pouquinho mais chato de responder, talvez se cai uma questão assim na FUVEST, a FUVEST tem dessas também, né, de trazer outras matérias ali, lidar com outras matérias, então seria bom vocês terem também um contexto, né, um tanto quanto geográfico, né,
do que é pautado ali na poesia de Narcisa Amália. Não acho difícil cair uma questão assim. Vai ser difícil, um pouco, talvez complicado de responder, até para vocês, né, terem toda a questão de rememorar, né, matérias, por vez que a gente está estudando alheias umas às outras. Então, assim, é uma questão que mobiliza um bom conhecimento de vocês, né, em relação ao conteúdo. Então, é sempre bom ficar ligado e estudar, seja o contexto literário, o contexto social, e aqui o contexto também geográfico, né, seria interessante. Alguma questão, alguma dúvida em relação a algo até agora? A gente pode seguir? Então, vamos seguir. Tranquilo, então, vamos seguir. Agora vem a questão da FUVEST, é a única questão que caiu no passado, relacionando a Narcisa Amália, né? Tem um contraponto legal, né, com Carl Sagan, não sei se vocês conhecem Carl Sagan. Aqui é um fragmento, né, da obra Cosmos, né, publicada aqui no Brasil em 82, 1982 no caso. Então, assim, a questão começa. Algumas estrelas podem estar rodeadas de pequenos mundos rochosos e sem vida, de sistemas planetários congelados durante o estágio inicial da sua evolução. Talvez muitas estrelas possuam sistemas planetários semelhantes ao nosso. Na periferia, grandes planetas com anéis gasosos e luas geladas. E, mais próximo do centro, pequenos mundos quentes, perdão, azuis esbranquiçados e cobertos por nuvens. Em alguns, a vida pode ter evoluído, refazendo a superfície planetária com algum empreendimento massivo de construção. São nossos irmãos, irmãs no cosmos. Serão muito diferentes de nós? Como será sua forma bioquímica, neurobiologia, história, política, ciência, tecnologia, arte, música, religião, filosofia? Talvez algum dia o saibamos. E aqui temos também embaixo, né, a primeira estrofe, né, de nebulosas. No seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues sombras fugitivas, que a multidão supõe densas caligens, e a ciência reduz a grupos válidos. Vejo-as surgir à noite entre os planetas, como visões gentis a fluxo dos sonhos, e as esferas que curvam-se trementes sobre elas, desfolhando flores douro, roubam-me instantes ao sofrer recôndito. Essa é uma questão, então, que, assim, vou passar aqui para vocês, né? Eles vão pedir, então, eles pediram, no caso, né, uma questão que se resolve em duas questões, onde a primeira seria, indique dois elementos do cosmos mencionados por Carl Sagan, que estão presentes nos poemas de nebulosas, como as metáforas, explicando sua significação no poema de Narcisa Amália citado acima. Aqui eu coloquei uma representação, tanto quanto básica, que eu achei na internet, e acho que é válida para representar o que seria uma nebulosa. Eu não coloquei só uma, porque se colocasse um monte, ia ficar muito poluído, né, a apresentação, mas existem várias, né. E a B seria a ponte, uma discussão sobre história, política ou ciência presente na antologia Nebulosas, e explique sua relação com o ideal de irmandade, né, irmãos e irmãs nos cosmos, no contexto dos poemas. Um tanto difícil de ser respondido? Não. Porque, assim, aqui vocês têm que mencionar, então, no caso da primeira, um contexto um pouco mais... texto antes das perguntas, claro, um instantinho. Então, vocês têm que mobilizar tanto o contexto, né, no caso da primeira ali, um contexto literário mesmo, que está pedindo ali metáforas, tudo mais, né, na relação da obra no contexto como um todo da Narcisa, e explicá-lo ali no que aparece, né, nos astros que aparecem na obra Cosmos, do Carl Sagan. E no segundo caso, né, só passar aqui rapidinho,
segundo, então, trazer uma questão sobre história, política ou ciência presente na mitologia nebulosas, explicar a relação com o ideal de irmandade, né? Então, é imobilizar uma questão social ali, ou histórica, que a Narcisa Amália aborda, ainda mais naqueles poemas que são muito ali, que flertam muito com a terceira fase ali do romantismo, da geração condoreira, que pode ser poemas que tratam sobre a abolição da escravidão, poemas sobre a emancipação feminina, né? Então, assim, passar aqui para as possíveis respostas, né? Que é o que a FUVEST, então, entenderia no caso. Então, ela estaria, tipo, entre os elementos do cosmos, do texto do Carl Sagan, né? Que aparece figuradamente. Aqui vocês não precisariam saber quem é Carl Sagan, porque ele pergunta apenas do fragmento, né? Que aparece figuradamente no poema de Narcisa Amália. É possível citar pequenos mundos, sistemas planetários, planetas, figurados como planetas, esferas, anéis gasosos, nuvens, figurados como caligens e alvos cisnes. Então, seria bom também vocês ficarem um pouco ligados nessas questões das nomenclaturas que muitas vezes são usados, né, para dessas palavras difíceis, né, estudar um pouco as palavras difíceis para conseguirem conciliar as respostas, né, de vocês, porque eu acho que aqui também depreenderia um pouco da questão do vocabulário, né. Então, ressalta-se que as nuvens estão presentes metaforicamente no próprio título da antologia, que são as nebulosas. Representar nuvens como alvos, cisnes, confere a esse elemento natural um caráter delicado e etéreo. No poema Narcisa Amália, a observação desses elementos do cosmos representa momentos de fuga do sofrer recôndito pela integração com o cosmos. Nessa questão nessa resposta, vocês têm alguma dúvida? A gente pode pular para B e daqui a pouco a gente vê tudo. Tá bom? Beleza, vamos pular para B, então. A B, eu acho que seria um pouco mais tranquila de ser respondida se vocês pensarem na questão, então, ali política, social, né, como ele bem aborda aqui. Né, alguns poemas de nebulosas aludem a questões políticas e sociais importantes do século XIX brasileiro, como as causas da liberdade, do abolicionismo, como eu disse para vocês, muito então pautado naquela poesia que marca, né, que flerta muito com a terceira fase do romantismo, ideais de igualdade, fraternidade, né, aparece na obra de Narcisa Amália como crença numa concepção mais ampla de humanidade, que uniria povos, né, e raças, abolindo as diferenças, realizando, então, no âmbito terrestre, a experiência de sermos todos irmãos, irmãs no cosmos. Vamos lá, pessoal, então. Dúvidas em relação a essa questão? Uma questão um pouco mais dificinho ali de ser respondida, né, também vai mobilizar ali um pouco mais do repertório, né, lexical de vocês, ou seja, o repertório ali do palavreado, mas assim, que super respondível, daqui é uma questão, então, que assim, uma das possíveis respostas, né, um dos possíveis caminhos que vocês poderiam trilhar nas respostas, mas nada de tão complexo, creio eu, que vocês, assim, estudando, né, vocês vão poder rever esses vídeos, assim, entrem depois nos links que eu compartilhei com vocês com o dicionário, tentem ler Narcisa Amália com um dicionário ao lado, também quaisquer que sejam as dúvidas, revisitem esse vídeo, ou busquem também outros vídeos, né, na internet, porque, assim, Narcisa, com seu livro Nebulosas, é um pouco mais fácil, talvez, rápido de ser lido, do que talvez os livros em prosa, mas tem lá a sua complexidade, né, e tudo mais. A Marina perguntou, na B, seria pertinente citar algum poema específico, como o Africano e o Poeta? Você poderia sim citar o Africano e o Poeta, viu, Marina? Seria de, talvez, assim, para afunilar um pouco mais essa questão, você poderia citar o Africano e o Poeta, você poderia citar outros poemas como essa questão B,
Deixa eu procurar aqui. Poderia citar também. Hum, eu acho que nessa questão B seria. Invocação também poderia ser citado, né? No caso. Mas o Africano Poetas já estaria também de bom tamanho para afinar um pouco mais a resposta dessa questão B. Uh, não, Letícia, a questão da sororidade feminina, como vimos na questão B, então também poderia ser citado, né? Poderia ser citado sim, até por conta da questão da abolição das diferenças, né? No caso, não somente da escravidão, mas das diferenças entre homem e mulher. Então, a sororidade feminina poderia ser citada. Nelly, quais dicas você tem para lermos o livro, além do dicionário? Eu achei bem difícil. Uma dica que eu dou para vocês, que eu uso, na verdade, é dar um pouco mais de trabalho, mas procurar poema por poema e tentar ver uma breve análise dele. Tem muitos, assim, sites bons, né, que analisam os poemas. Existem algumas edições também que tem já comentários sobre os poemas, mas em geral, assim, vídeos no YouTube, né, e também, assim, procurar alguma questão extra, assim, no site, né, não por IA, porque a IA pode induzir vocês a alguns equívocos, mas, no geral, os sites, eles têm bastantes explicações boas, né, em relação aos poemas, que podem acabar iluminando um pouco mais as ideias de vocês. Então, pessoal, para não me prolongar muito mais por hoje, não sei, tem um site para indicar? Agora, sim, em específico, não tenho para os poemas em si, não tenho, Lili. Mas, assim, caso eu encontre algo, a gente compartilha com vocês pelo e-mail, tá? A gente vai compartilhar com vocês. E é isso, a gente tem que ler, quebrar um pouco a cabeça, é difícil, e assim, mesmo com as resenhas que vocês podem achar, com as explicações, Narcisa Malha é algo que tem que ser, assim, trabalhado aqui dentro e não tem muita escapatória. É isso. Obrigado, pessoal. Então, por hoje é isso. Não vamos prolongar muito mais, né? Até porque acho que muitos acordam cedo amanhã, então vamos descansar um pouquinho, né? Obrigado aí pela participação de todos. Agradeço a oportunidade de ter sido professor de vocês durante 1 hora e 40 minutos. Espero vê-los em breve lá nos corredores da faculdade, nos bandejões da vida, como o Guilherme disse, né, nos ônibus. E é isso, pessoal. Um abraço, fiquem bem, né? Não se esqueçam de se inscrever na FUVEST. Começou hoje, vai até 9 de outubro, vai até outubro. Então, é isso. Um grande abraço, fiquem bem, bons estudos. Até mais.